Olá, seja bem-vindo ao podcast do Jornal de Navegantes. Hoje o nosso bate-papo é com o professor Eritã Messias, que vai falar um pouquinho sobre o Karatê e sobre os seus projetos sociais. Olá, professor Eritã, muito obrigada por ter aceito o nosso convite para estar aqui com a gente hoje. Para mim foi um prazer, né? É uma honra, né? Para mim sempre é muito bom a gente poder falar um pouco da nossa modalidade, que é o Karatê. Então, para as pessoas conhecerem, quem é o professor Eritã? Eu sou professor de Karatê, né? Tô fazendo esse ano 38 anos que eu estou nessa modalidade, 29 dando aula de Karatê. Venho desenvolvendo um trabalho nessa modalidade em alguns municípios aqui da Anfre, vamos dizer assim, né? Que é Navegantes, Itajaí e Balneário Camboriú, né? Mas no início a gente começou com um trabalho em Itajaí e Navegantes, né? Foi os primeiros trabalhos que eu comecei. Tivemos um trabalho social aqui em Navegantes muito forte durante 15 anos, em parceria com a Fundação Municipal de Esporte, certo? E que a gente formou muito atleta, conseguimos conquistar vários títulos, né? E essa é a história, a gente vem trabalhando ao longo dos anos. Eu comecei, na verdade, esse meu trabalho com Karatê já em Pernambuco, eu sou de Recife, Pernambuco, né? Comecei esse trabalho e aprendendo essa arte também, juntamente com o meu mestre, com o meu professor. Então a gente já começou esse trabalho lá. E quando eu vim para Santa Catarina, ali em 98, né? Eu pensei, por que não desenvolver aqui também esse trabalho para essa criançada? O senhor é mestre em Karatê? Hoje, atualmente, eu estou quinto Dan de Karatê, né? E é um título muito alto já dentro. Como que funciona essas categorias do Dan? Então, as graduações funcionam da seguinte forma: começa ali, o iniciante começa na faixa branca, né? Da faixa branca, ele pode ir para uma faixa intermediária, que é a azul, né? Caso ele ainda não esteja muito preparado para ir para amarela. E logo em seguida começa ali faixa amarela, vermelha, laranja, verde, roxa. E aí a faixa marrom, né? Onde ele vai ter ali um estágio na faixa marrom e depois vai para a faixa preta, né? Em seguida. Então, quando ele vai para a faixa preta, ele já é faixa preta primeiro Dan. Na minha época não era bem assim, né? Na minha época primeiro fazia para preta, depois um ano você tinha direito a fazer pro primeiro Dan. Hoje já é primeiro Dan automaticamente, né? Há quantos anos o senhor é faixa preta? Olha, a faixa preta, eu peguei minha faixa preta em 89. Porra, já faz um bom tempo. Faz bastante tempo. Então, aproveitando essa deixa, o que é o Karatê? Para as pessoas entenderem a modalidade. Então, o Karatê é uma arte marcial japonesa, tem origem no Japão, mais literalmente uma ilha chamada Okinawa, né? Como o Japão é um país formado por arquipélagos, né? Por várias ilhas, né? Então o Karatê surgiu de uma determinada ilha. É importante saber isso aí. Às vezes a pessoa olha o Japão, fala do Japão, pensa que todo o Japão pratica o Karatê. Mas na verdade o Karatê começou numa ilha chamada Okinawa. E o fundador do meu estilo, né, de Karatê, que é o Shotokan. Na verdade a gente tem uma variedade de estilo. É muito importante as pessoas também saberem que Karatê só não existe um estilo só. Tem vários estilos, né? O Shotokan é um deles. Mas temos Shitoryu, Goju-ryu, Vado-ryu, Kyokushin. Esse é que o senhor adota. O que eu aprendi e desenvolvi durante muitos anos e hoje, até hoje estou nele, é o Shotokan, né? E o Shotokan é muito interessante porque o Shotokan foi o único estilo que saiu de Okinawa e foi para o Japão, foi para capital, para Tóquio, né? Hoje, se você for ver na história do Karatê, o único estilo japonês de Karatê é o Shotokan. Tecnicamente, porque foi o único estilo que saiu da Okinawa e foi diretamente para Tóquio, porque naquele período Okinawa era uma ilha independente, ela tinha imperador, ela tinha governador, era independente do Japão, tá? Então quando o fundador do meu estilo saiu dali e foi para o Japão, terminou tornando o nosso estilo um único estilo japonês mesmo, né? Então é muito interessante isso, que poucas pessoas que praticam essa arte sabem, mas é que o Shotokan, estilo japonês mesmo, é o Shotokan. O restante é tudo okinaiano, é tudo de Okinawa, né? Vado, Shorin, é tudo de Okinawa. E qual o objetivo, assim, as vantagens do Karatê? Olha, o Karatê é uma arte marcial, eu vou até te dizer que eu sou suspeito de falar, né? Porque eu amo a arte,
mas muitos dos alunos que eu formei ao longo desses anos e venho formando, pode até falar melhor do que eu, mas é uma arte de autodisciplina, é uma arte que ensina a valorização dos respeitos que hoje a nossa sociedade está perdendo, né? Então é uma arte marcial que tem muito fundamento dela nessa essência. As pessoas, às vezes, os pais, né? Ou as pessoas, às vezes, pensam assim, eu não vou colocar meu filho para fazer o karatê porque é uma arte de luta e ele vai se tornar violento. Pelo contrário, né? Todo o trabalho do karatê, né, é voltado primeiramente para a autodisciplina, certo? Esse é que é o interessante dessa arte. Qual a idade que pode começar? A partir de quantos anos? A partir de 6 anos, né? É uma idade de 6 anos, 5 anos, depende muito da criança, né? No Japão, para você ter ideia, no Japão as crianças começam a fazer karatê com 4 aninhos. Eles têm mais facilidade de desenvolver do que um jovem que iniciar? Olha, tecnicamente, a gente, né, vai te dizer, psicologicamente, a criança ela tem mais possibilidade de assimilar rapidamente a arte. Algumas coisas mais rápidas. Do que talvez a pessoa já, o adolescente, de repente o jovem, ou mesmo o adulto, né? Eu já tive alunos que começaram com uma certa idade, tive aluno que começou a fazer karatê com 39 anos, né? E a gente sente a dificuldade deles em relação à criança, né? Mas qual a dificuldade maior? Postura? Olha, como o karatê é uma arte muito complexa, eu te diria assim que as dificuldades deles ali é na parte técnica de aprender as defesas, os ataques, os katais, né? O karatê, a cada graduação, o aluno vai aprendendo várias técnicas diferentes. É uma evolução, tá? E aí é que tá. Às vezes eles começam a aprender aquelas técnicas, a cada evolução elas vão ficando mais difíceis e não mais fáceis, né? Eu sempre digo que o karatê tem muito a ver com o dia a dia. Se você procurar ver, né? Tem muito a ver. Quando você faz a escola, cada estágio de ano vai dificultando cada série, né? E quando você chega lá até a faculdade, vai dificultando mais ainda. O karatê não é diferente, né? Para você chegar no mestrado, onde eu estou hoje, como mestre de karatê, leva muitos anos, muito tempo e muita dedicação, porque são várias técnicas diferentes uma da outra, nenhuma é igual e vai ficando complicada a cada ano, né? Então eu agora tenho que fazer para sexto dan, por exemplo, já cumpri minha carência de quinto dan, que são 6 anos de quinto dan, você já pode fazer para o sexto dan. Eu cumpri minha carência ano passado, esse ano já fui se preparando? Já fui convocado pela confederação e pela federação para fazer o meu mestrado de novo para ser estudante de karatê. E aí eu tenho que apresentar uma série de katais, né? O que eu desenvolvi ao longo desses anos também, tem isso também, né? Que é interessante na arte, é que tem que ver... Ao longo de todos, ao longo do o que você fez, tipo um TCC, né? Eu tenho que mostrar o que eu desenvolvi ao longo do meu trabalho, ao longo desses anos todos de karatê. Então, a cada dan que eu vou pegando, eu tenho que ir mostrando o que é que eu melhorei na minha parte técnica, no que eu estou transmitindo, no que eu estou ensinando. E é isso que torna essa arte interessante, porque ela evoluiu ao longo dos anos por isso, né? Porque de cada pessoa para pessoa, ela foi melhorando cada vez mais e foi evoluindo, né? Quando o senhor era criança, já tinha alguma paixão pelo... Eu tinha uma paixão muito grande, né? Eu via muitos filmes do Bruce Lee, adorava ver os filmes do Bruce Lee na minha época, né? Eu comecei karatê na década de 80, né? Bem numa época que os filmes do Bruce Lee estavam ali surgindo nas telas, e eu me lembro que eu consegui que um amigo meu me levasse, como eu era de menor, me levasse aí ao cinema para assistir um dos filmes que o Bruce Lee estava lançando, e para mim foi um encantamento, né? Eu fiquei maravilhado, já queria fazer arte marcial, mas naquela época era muito difícil. A arte marcial ainda ali nos anos 80, década de 70 e por aí vai, ainda era taxado como uma arte ruim para a criança aprender, né? Ainda era taxado como violenta. E realmente o karatê era uma arte naquela época muito difícil. Eu comecei a fazer karatê ali na década de 80 e você tinha que ter uma autorização assinada em cartório reconhecido do teu pai, porque senão os dojo não aceitavam o aluno. Porque era muito forte o treinamento, era muito pesado, tu ia se machucar, isso era literalmente uma arte de luta.
Então não era fácil você conseguir uma autorização. Precisava da autorização. Exatamente. Hoje já é mais diferente porque o karatê mudou a didática, né? Mudou muito a didática, o formato, até para poder aceitar a criança, a gente teve que mudar certas coisas. Então hoje tem muita técnica que eu não ensino para a criança. Ela tem que primeiro chegar a uma certa idade, a uma certa graduação. Mas tem a aulinha inicial ali de... Tem todo um trabalho inicial. Isso, tem todo um trabalho primeiro, até para ver também a aptidão da criança, né? Às vezes a criança não quer dizer que ela gosta da arte marcial, nem pode ser que ela não tenha talento ainda para aquilo, né? A gente tem que descobrir esse talento ali dentro dela, saber se ela tem essa aptidão. A gente precisa muito que o aluno goste da arte, porque ela, por ser muito repetitiva, para você poder aprender a técnica, porque ela é difícil. Ela, por ser muito repetitiva, muitas vezes o jovem ou a criança não quer fazer, entendeu? E hoje a gente vive num século onde a internet é a maior atração, na verdade, né? As pessoas, a maioria, não querem mais fazer um esporte. Eu tenho muitos pais que chegam no meu dojo para inscrever o filho, porque ele está ficando obeso, porque ele está passando do peso, porque já está com problemas de saúde. Fica sedentário também. Está ficando sedentário, né? Então, e outros que não é a questão de obeso também, não é essa questão, mas está ficando sedentário por estar ali na frente do computador, na frente do celular, e aí não faz nenhuma atividade física e termina começando a ocasionar algumas dificuldades, né? Em coordenação motora, em memorizações. Então a gente vê que o esporte hoje é a maior transformação, né, na vida do ser humano. O esporte hoje não tem o que dizer assim que não pode mudar. Não, o esporte muda muito a vida da criança, do adolescente e até do adulto. Eu já tive muito adulto que começou a fazer karatê tarde comigo e mudou. Quantas conquistas e medalhas o senhor já teve? Rapaz, olha, não dá para contabilizar, né? São muitas, né? Qual a mais marcante para o senhor? Olha, marcante para mim foi vários eventos, né? A gente teve alguns eventos que foi marcante para nós ao longo dessa carreira, principalmente campeonatos brasileiros, que foi conquistas nacionais. Até então a gente começou conquistando aqui dentro do estado, que já era difícil. Hoje o ranking estadual de Santa Catarina é muito forte, né? Devido a grandes competições que nós temos aqui, como o da FESPORT, que é os Jogos Abertos de Santa Catarina. E isso termina atraindo muitos competidores de altíssimo nível aqui para Santa Catarina. E então já aqui dentro do estado, para você se destacar, não é fácil. Para você conseguir que um atleta teu, que você trabalha com ele, se destaque, já não é fácil. Mas eu te destaco que as conquistas é interessante, já começou aqui dentro do estado, né? Jogos Abertos, Joguinhos, Olesk, onde a gente conquistou muitas medalhas dentro desses eventos importantíssimos. E até leva o nome do município. Sim, também, porque esses eventos que eu acabei de falar da FESPORT, o atleta ele só pode representar o município. É interessante que ele não pode nem colocar patrocínio no kimono dele. Ele só pode ter lá atrás, nas costas do kimono, o nome do município que ele está representando. Quem inscreve o atleta é o município, inclusive, né? Então é um dos maiores eventos do estado de Santa Catarina, que é os Jogos Abertos, Joguinhos e Olesk também. Onde para que o atleta participe, ele tem que estar num nível muito bom, muito grande. Mas eu conquistei campeonatos pan-americanos, sul-americano, né? Eu destaco que o primeiro vice-campeão pan-americano, eu conquistei a minha primeira medalha, foi um vice-campeonato pan-americano de Catar, com um aluno meu, que por sinal era meu filho também, né? E esse evento aconteceu no Brasil, em São Paulo, e eu me preparei muito. Na época a gente fez muitas coisas, fizemos rifa, levamos alguns atletas novos, levamos 5 atletas, dos quais dos 5, 3 se destacaram lá, um foi o meu filho e mais 2 atletas na época. Quantos alunos o senhor já deu aula? Olha, eu já dei aula para muito aluno, né? Eu já formei muito faixa preta, vários alunos aí hoje já estão dando aula. Ganhando destaque. Já estão, exatamente. Mas, olha, eu não saberia te calcular, porque comecei a dar aula de karatê ali quando eu cheguei em 98. Em 99 eu já iniciei minhas aulas de karatê em Santa Catarina, ali em Itajaí. E nunca mais não parou? Depois em 2000 vim para Navegantes e não parei mais.
né? Então passou muita gente, né? Até foi interessante falar isso aí. Eu encontrei um aluno meu e ele falou comigo o tempo todo e eu não lembrava do cara, não lembrava, te juro. E ele falando comigo, falando de um evento, de outro. E eu lembrava dos eventos que ele estava falando e via que tinha lógica do que ele estava falando, né? E aí, depois de um certo período dele conversando, isso foi num banco, eu estava num banco, e ele, quando me viu, correu para me abraçar, né? E tal. E aí, ele depois olhou para mim e disse assim, o professor não tá lembrando de mim, né? Eu disse, puxa, cara, não tô lembrando mesmo. Ele disse, pô, eu sou o George, eu tinha... Na época, 7 anos, eu disse, meu Deus do céu, você tá com quantos anos agora? Estou com 28, ele disse, pois é. Então já faz um bom tempo, né? Então, quer dizer, mas isso aqui é legal, né? Eu acredito que isso que é o gratificante, né? Principalmente que ele falou ali que foi uma fase da vida dele muito boa e que ele tem muita saudade, onde ele conquistou. Na época ele era um menino tímido, ele falou pra mim que era muito tímido, não se relacionava muito com as pessoas e o Karatê deu essa oportunidade, ajudou ele a se desinibir mais, a se comunicar mais, por causa dos trabalhos em grupo, competição e aqueles trabalhos lúdicos que eu faço com eles, para que eles saibam trabalhar em equipe, né? O senhor já realizou algum projeto social? Eu já realizei, como eu disse para ti, o projeto que eu realizei durante 15 anos aqui em Navegante era um projeto social, em parceria com a Fundação Municipal de Esporte. É um projeto que eu tive uma pena muito grande de ter acabado. Infelizmente, algumas políticas, umas entendem que é importante manter trabalhos como esse, outros já não entendem que você deveria ter trabalhado para mim, para eu poder continuar o teu trabalho, que é uma coisa que eu acho um pouco, vamos dizer, feia do lado político. Eu acho que se trabalhos bons estão sendo realizados e está favorecendo a população, né, as crianças, adolescentes, né, tá dando oportunizando, né, eu acho que eu não tenho que levantar a tua bandeira. Eu acho que todo político tem que apoiar um trabalho desse, né? E a gente desenvolver esse trabalho com sucesso, eu posso te dizer, e bater no peito. Onde ele era realizado? Esse projeto a gente tinha um galpão ali na rua do hospital, né? Hoje esse galpão está sendo usado pela Secretaria de Água aqui do município. Então começou ali, a gente tinha ali um espaço ali, mas antes de ser ali, era na Secretaria agora, que é de Cultura, ali era um pavilhão de eventos. Era um pavilhão de eventos. Hoje é o SIC. Exatamente. Então, na verdade, esse projeto, quando eu trouxe ele para cá em 2020, começou ali naquele galpão. Quando ele entrou numa reforma, o prefeito alugou um outro espaço, né? A Secretaria de Esporte alugou um outro espaço, que foi esse ali da rua do hospital. E ali ficamos durante muitos anos ali, até o término dele, né? Infelizmente. Mas fiquei muito triste. Quantos alunos ali a senhora atendia? Olha, entre ali eu fiquei... Olha, eu vou te dizer assim, ó, no pavilhão eu fiquei muito tempo, né? Foram 15 anos do projeto. Eu acredito que desses 15 anos, uns 8 anos foi ali no pavilhão. A gente demorou muito para sair daquele pavilhão ali. E depois o restante foi ali na rua do hospital, tá? Ficamos um bom tempo também ali, em torno aí, sei lá, 6, 7 anos também, ali na rua do hospital. E o senhor não tem um projeto para voltar com... A gente sempre tá brigando todo dia para que esse projeto retome, né? Até porque depois que esse projeto saiu da minha mão, ninguém mais teve a capacidade de tocar esse projeto aqui dentro de Navegante, né? Ninguém mais teve a iniciativa de fazer esse projeto acontecer. E a gente atendia ali mais de 200 crianças dentro daquele galpão, era uma coisa maravilhosa. Eu dava aula de manhã, de tarde e de noite, para te ter ideia, né? Então, de segunda a sexta, e às vezes aos sábados eu estava com o grupo de alto rendimento. Então eu comecei a dividir o grupo para dentro da categoria de cada um. Então o pessoal de rendimento, ele tinha os dias e horários deles de atendimento, os alunos iniciantes tinham os seus dias e horários de atendimento, até para poder eu saber trabalhar a necessidade de cada grupo, né? Já que a coisa estava tomando um patamar muito grande, né? Mas a gente fez um trabalho maravilhoso aqui. Fico triste, tô sempre brigando para que esse projeto volte, né? Ainda tô batendo assim, vira e mexe. Diante da pandemia que a gente está vivendo, com as crianças ficando mais em isolamento, o senhor acha que no pós-pandemia seria importante a volta desses projetos? Olha, eu vou te falar uma coisa.
eu vou até talvez falar uma besteira talvez aqui, mas a gente sabe que esporte é saúde, né? Todo mundo sabe disso, todos os médicos falam que praticar esporte é saúde. Eu tenho várias matérias que eu tô lendo de pessoas que praticam esporte e pessoas que não praticam esporte e pegam o Covid. A recuperação de quem pratica o esporte é muito mais rápida e daquele que não pratica é muito mais demorada, tá? Então isso mostra que quem está praticando esporte está com a sua imunidade muito maior, muito mais forte de combater, né? E fora as pessoas que estão praticando esporte e não pegaram esse vírus, né? Então eu penso que até agora na pandemia podia estar seguindo ali as recomendações, podia estar acontecendo o trabalho, né? Eu acredito que está sendo até pior para as crianças estarem nessa clausurado ali, preso, né? Então eu ainda, graças a Deus, eu dou aula particular também, então os meus trabalhos particulares estão se mantendo. A gente continua dando aula, a gente está continuando fazendo nossas aulas de karatê e graças a Deus todas as crianças que eu estou atendendo nesses 3 municípios, né? Em Navegante, Itajaí e Balneário. Média quantas crianças o senhor está atendendo? Crianças e adolescentes? Entre criança e adolescente, hoje a gente tem em média aí uns 60 alunos, né? Tá conosco aí entre esses 3 municípios aí, né? A gente teve uma queda muito grande devido à pandemia, ainda tem pais que ficam com medo, né? A gente entende também, né? Então a gente teve uma queda muito grande aí, mas eu estava em média antes da pandemia aí, atendendo entre esses 3 municípios, uns 120 alunos. Tem pais já pensando no pós-pandemia, em retornar? Tem. Eu tenho pais que pararam, né? E continuam me ligando, mandando mensagem, olha, professor, ele não vai desistir, hein? Ele vai continuar, meu filho vai fazer, eu gosto dele no karatê e tal. E eles sentem a diferença quando param? Sente. Eu tive aluno aí que voltou agora há pouco, né? Resolveu voltar, não, vou voltar, não aguento mais, tô com saudade do karatê. E aí muita coisa terminou esquecendo, perdeu o condicionamento físico, né? Perdeu a habilidade de algumas técnicas, muita coisa que ele conseguiu construir, né? Perdeu nesse 1 ano aí praticamente, ficou 1 ano parado, né? Então tá sentindo, né? Tá praticamente sentindo assim, ter que começar praticamente do zero, né? Porque não fez nenhuma atividade em casa, não deu continuidade. Se tivesse dado uma continuidade, talvez não tivesse sentindo tanto. Mas sente, né? Termina sentindo aí. Mas eu tenho gente ligando para mim que pessoas que não fizeram karatê, mas querem colocar seu filho, me ligando aí, que é a hora que baixar um pouco mais, vai colocar ele ali, vai escrever. A criança fazendo pode influenciar os pais, ou os pais observando as aulas, tem essa vontade de iniciar também? Olha, eu vou te dizer assim, ó, eu tô com agora, uns anos pra cá, eu tô vendo muito pai se interessando, já que tá levando o filho ali tanto ao karatê, né, e fica ali sentado, esperando pra aula acabar, e hoje tá fazendo o karatê. Eu tenho pai, mãe fazendo o karatê, uns porque quer fazer mesmo, que quer fazer uma atividade, e outros para motivar o filho, né? Aquela parte do pai assim, pô, vou fazer junto pra... E ao contrário, pais que já faziam e incentivam os filhos, o senhor também tem? Também tem a mesma coisa, tanto um lado como o outro. Algum que já fazia com o senhor e trouxe o filho também? Trouxe o filho para fazer comigo, tá fazendo hoje comigo, entendeu? Eu tenho um aluno meu, faixa preta, treinou comigo até a faixa preta e trouxe o filho. E de tanto estar trazendo o filho, deu saudade dele também, que ele tinha parado por causa de faculdade, ele é formado em contabilidade, né? E aí deu saudade tanto ver o filho e ver a evolução do filho, que hoje o filho dele já está fazendo exame para a primeira faixa dele, agora dia 25 de abril nós estamos fazendo um exame de graduação, e ele terminou voltando. Deu saudade, ele disse, rapaz, eu vou voltar, meu filho está fazendo aí, mas já trouxe o filho dele. Então eu tenho alguns alunos, não é só ele, que já estão trazendo seus filhos para fazer o karatê, porque eles fizeram uma época comigo e hoje acham que é interessante porque mudou a vida deles. Né? Os filhos do senhor já praticam também? Todos os meus filhos fizeram karatê, né? E hoje alguns casaram agora, não estão fazendo mais, mas ainda... Tem algum que continua? Ainda dos 6, ainda tenho 3 ainda dentro do karatê ainda, né? Fazendo o karatê ali. E eles ajudam o senhor nas aulas? Bastante, né? Bastante. Meus filhos começaram... Tá no sangue da família. Tá no sangue da família. Meus filhos começaram a fazer karatê, muitos deles ainda pequenininho, né? Então, sempre conviveram com esse mundo, né? Sempre tiveram convivendo
com esse mundo. Então é eles, a minha esposa me ajuda, vai lá, quando tem muita inscrição para fazer e eu tô dando aula, ela vai lá, fica fazendo as inscrições, conversando com os pais, dialogando, explicando um pouquinho, né? Ela fez karatê comigo, parou também por causa da gravidez do meu caçula, mas hoje tem um entendimento muito grande do meu trabalho, porque tantos anos ali envolvida comigo, né? Então, isso, a família, eu procurei fazer com toda a minha família se envolvesse com a modalidade. O almoço de família, o karatê... O karatê é bem falado, né? Mas a ideia era essa. A ideia, na verdade, é mesmo que eles não continuassem, mas mostrar a disciplina que o karatê ensina, o caráter, né? Como eu sempre digo, eu não estou só formando atleta. A parte maior que eu estou tentando formar dentro de um aluno é o caráter dele, né? É a personalidade dele. É o respeito e o amor pelo próximo, né? Que é muito importante. Então, o que eu tento ensinar são valores. Então, eu sempre... Vai além daqueles minutos da aula. Além daqueles minutos da aula. Então, eu às vezes, eu sempre digo assim, ó, a gente termina sendo mais do que professor. A gente termina sendo pai, conselheiro, amigo, né, deles, porque eu tenho alunos que estão comigo 20 anos treinando karatê comigo. Né? Começaram ali desde novo e aí até hoje ainda tá comigo, frequenta a minha casa, eu vou na casa deles, então termina sendo uma relação muito, muito forte, né? Então o karatê é uma grande família, hoje eu tenho muitos amigos meus, devido a tantas viagens que eu fiz em competições e faço até hoje, né? Tomo parado por causa da pandemia. Mas eu tenho amigos meus de Mato Grosso, Amazonas, Rio de Janeiro, São Paulo. Ainda ontem estava conversando com um amigo meu do Rio, batendo um papo, ele falando como é que tá a pandemia lá no Rio, as aulas de karatê. E a gente conversa pelo WhatsApp, temos um grupo de professores aí. Então eu digo que o karatê ele me trouxe uma coisa muito boa, boas amizades, né? Hoje se eu quiser viajar para o Rio de Janeiro, tem uma casa para ficar. Né, pro Mato Grosso a mesma coisa, né, Natal, Fortaleza, um amigo meu lá de Fortaleza disse, pô, quando é que você vai vir aqui, passar umas férias aqui, local tem para ficar, não esquenta a cabeça. Então isso é muito legal, eu acho que, e os meus alunos também, né, eu tenho muito aluno aí que hoje fizeram, de tanto participar de campeonato estadual, hoje tem colegas aqui no estado todo, e vão para casa deles, para a cidade dele, conhecer a cidade deles aqui, né, os municípios aqui dentro do estado de Santa Catarina. E eu acho que essa é a ideia, saber conviver um com o outro, né? O karatê traz muito isso. E para quem teve interesse agora no karatê, qual o telefone para entrar em contato com o senhor? Então, galera, assim, ó, quem tiver interesse, querer fazer a nossa modalidade de karatê, a gente atende aqui em Navegante ali, na Academia Atitude, certo? Fica ali no São Domingos. Mas pode estar entrando em contato comigo aí no 47 99940 9151, tá? Então quem quiser fazer o karatê, manda ali uma mensagem, eu mando o endereço da nossa sala. Pode fazer uma semana de aulas gratuita, experimental, para ver se gosta. Aqui na Navegantes quais dias e quais horários? Então aqui em Navegantes, ali na Academia Atitude, eu estou atendendo toda quarta e sexta-feira, a partir das 19 horas, tá? Quarta e sexta, a partir das 19. Então, como a gente está nesse período de pandemia, a academia pediu para a gente também estar reduzindo. Nós temos, na verdade, segunda, quarta e sexta ali na Atitude. Então, a gente reduziu os dias. Em todos os locais que eu estou atendendo, na verdade, está sendo reduzido em 2 dias, na verdade, as minhas aulas. Mas pelo menos ninguém parou. Então toma ali 1h30 minutos de aula, né? Tem sido bem legal. Já faz diferença no dia. Faz uma diferença muito grande. É uma forma de tu extravasar muita coisa, né? E dizer pro pessoal assim, ó, karatê não tem idade, tá, gente? Não tem idade, pode fazer em qualquer idade, né? Apesar de a gente falar aqui que a criança tem mais habilidade de pegar e tal, mas dentro do contexto de cada um, todo mundo pode aprender essa arte, todo mundo pode fazer ela. E eu tenho certeza que vai sair muito satisfeito com ela. Então é só nos procurar aí. Nós também estamos em Itajaí, também, como eu já falei. Estamos em Balneário Camboriú. Eu dou aula ali dentro do 12º Batalhão da Polícia Militar há 5 anos. Dou aula dentro da Polícia Militar, certo? Tenente Coronel é meu aluno terceiro dan, faixa preta, já há muitos anos, né? E então a gente pode estar nos procurando um local mais perto, né? Um município que fique mais perto para você, mas a gente estamos aí introduzido e aguardando aí as inscrições, aguardando que o pessoal venha, porque a melhor forma de você saber se isso é bom
é você fazendo, não é verdade? É na prática. Então eu sou meio suspeito de dizer que é bom, porque eu já estou fazendo há 38 anos e estou fazendo até hoje e não vou parar nunca. Eu só peço a Papai do Céu que me dê saúde para continuar, para ver o nosso projeto aqui em Navegante reativar de novo. Eu tenho o projeto em Itajaí, esse não parou, continua até hoje com a Fundação de Esporte lá, né? Nunca parou esse projeto. Mas eu ainda vou reativar esse projeto aqui. Já estamos também fazendo uma parceria para começar, após a pandemia, um trabalho social também em Balneário Camboriú, com alguns alunos meus faixa preta que vão dar aula sobre a minha coordenação. Então, eu gosto de projeto social, tá? Eu dou aula particular, mas eu amo o social, certo? Porque não tem coisa melhor do que você ver, do que você oportunizar para pessoas que às vezes não têm a condição de aprender uma arte como o karatê, que hoje já é olímpica, né? Que tá aí, hoje tem muito atleta vivendo de karatê, né? Eu vivo de karatê. Como professor, eu posso te dizer que eu vivo exclusivamente da minha arte. Professor Eitan, mais uma vez, obrigada por ter aceitado nosso convite e ter estado aqui conosco hoje. Eu que agradeço, vou estar sempre à inteira disposição, sempre que vocês quiserem falar um pouco dessa arte, sempre que vocês quiserem estar divulgando um pouco esse nosso trabalho, né? Espero que a gente volte com as atividades de projeto social, e aí eu quero voltar uma outra vez aqui para te dizer os locais, os endereços, onde Sim. tem esse trabalho social, porque eu acho que coisa boa tem que divulgar. Sim. Tem tanta notícia ruim nesse mundo, né? E as coisas boas as pessoas não divulgam. E é isso que eu acho que devia ter mais ênfase. As coisas que estão acontecendo de boa, não só no Brasil, mas em nosso estado aqui. Então eu quero um dia voltar aqui e te dizer onde é que é os locais, onde é que tem aula gratuito, certo? Mas se me procurar lá em Itajaí, a gente tem uns trabalhos sociaizinhos lá, gratuito para criançada. Então quem quiser me procurar pode ligar nesse mesmo telefone aí, vou repetir de novo, 47, tá? 99940-9151. É só me ligar e a gente tem o maior prazer de atender os filhos aí e quem quiser fazer em qualquer idade. Então tá, muito obrigada. Obrigado. O nosso podcast de hoje fica por aqui. Até a próxima semana. Tchau, tchau.